Imagine um soldado cuja força e coragem eram tão lendárias que seu nome foi gravado entre os maiores heróis da Bíblia. Não era apenas a habilidade no campo de batalha que o tornava temido, mas os feitos extraordinários que desafiavam a compreensão humana. Este guerreiro matou um leão em plena neve, derrotou um gigante com a própria lança do inimigo e liderou exércitos com uma precisão tão mortal quanto divina. Seu nome? Benaia, o homem que não só protegeu o trono de Davi, mas também garantiu a ascensão de Salomão em meio a conspirações e traições. Mas o que fez de Benaia um dos soldados mais temidos de toda a história de Israel? Não foram apenas suas vitórias físicas que impressionaram, mas também seu papel nas sombras da corte, onde a lealdade e a intriga se misturavam. Quando o reino estava à beira do caos, Benaia foi escolhido para fazer o impensável: eliminar aqueles que ameaçavam o futuro de Israel, mesmo que fossem aliados de longa data. Ele não era apenas um guerreiro, era o executor do destino divino, encarregado de garantir que o plano de Deus para o povo de Israel permanecesse intacto. O que movia Benaia? Era pura fé, coragem inabalável ou algo mais sombrio? E quais segredos ele carregava enquanto lutava para manter o equilíbrio entre a justiça e a violência necessária para proteger o reino? A história de Benaia é mais do que batalhas e vitórias. É sobre o custo da lealdade e o peso das decisões que moldam o destino de uma nação. O que você faria se soubesse que o futuro de um reino inteiro dependesse de suas mãos? Benaia nasceu em um tempo de incertezas, quando o povo de Israel, sob a liderança do rei Davi, enfrentava constantes ameaças de povos vizinhos. Crescendo no lar de Joiada, o sacerdote, Benaia não era um soldado comum. Ele carregava o peso de uma linhagem sacerdotal, mas o chamado de Deus para ele era diferente. Em vez de servir exclusivamente no templo, o plano divino o direcionava para as trincheiras de batalha. Ele não apenas iria defender o reino ungido de Davi, mas também faria isso como um exemplo de fé em meio à guerra. Desde cedo, Benaia demonstrava uma combinação singular de fé e coragem. Enquanto os outros meninos da aldeia aprendiam sobre o manejo das armas, Benaia se destacava pelo desejo de entender o propósito de Deus para sua vida. E não demorou muito para que ele percebesse que o caminho que o Senhor traçara para ele seria moldado tanto pela espada quanto pela oração. As histórias dos grandes guerreiros de Israel ecoavam em sua mente, inspirando-o a ser mais do que um simples soldado. Ele queria ser um instrumento nas mãos de Deus, tal como Josué fora ao conduzir o povo à terra prometida. O chamado à guerra veio rápido. Invasores filisteus estavam nas fronteiras de Israel, e o jovem Benaia, ainda com pouca experiência de batalha, decidiu alistar-se. Com o coração ardendo de fervor e devoção, ele partiu para o campo de treinamento, onde rapidamente se destacou entre os recrutas. Sua disciplina e vontade de aprender atraíram a atenção de seus superiores, e logo ele estava sob a tutela dos mais experientes guerreiros de Israel. Ali ele aprendeu a arte da guerra, mas também a sabedoria de quando lutar e quando recuar. Não era só a força física que o diferenciava, mas sua capacidade de ver além da batalha, de entender que cada guerra tinha um propósito maior no plano de Deus. Suas primeiras provações vieram rapidamente, e ele enfrentou a dura realidade da guerra com a fé inabalável de que o Senhor estava ao seu lado. Benaia logo se tornou conhecido por sua bravura, especialmente após uma missão para defender uma pequena vila israelita das mãos de saqueadores. Mesmo diante de inimigos mais numerosos, ele liderou seus homens com uma confiança que beirava o sobrenatural. Foi então que Davi, o rei pastor, ouviu falar desse jovem guerreiro que combinava destreza no campo de batalha com uma fé inquebrantável. Davi, conhecendo o coração de um homem que seguia os desígnios de Deus, começou a observar Benaia de perto, e seus feitos logo o levaram a um convite para se juntar aos valentes do rei. Aqueles homens não eram guerreiros comuns. Eram a elite do exército de Israel, homens que lutavam, não apenas com as armas nas mãos, mas com a convicção de que estavam protegendo o reino ungido pelo próprio Deus. Entre esses homens, Benaia se destacou ainda mais, forjando uma reputação que o faria ser lembrado como um dos maiores heróis de Israel. Após se estabelecer como um dos valentes de Davi, Benaia foi incumbido de uma missão que colocaria sua fé e coragem à prova.
O inverno se aproximava, e as regiões montanhosas de Israel estavam sendo assoladas por invasores moabitas. Davi, confiando na bravura de Benaia, enviou-o com um pequeno grupo de guerreiros para patrulhar aquelas terras perigosas. No silêncio gelado das montanhas, onde a neve caía de forma implacável, a presença de Deus parecia ser a única coisa que mantinha Benaia e seus homens firmes. Durante a missão, uma emboscada inesperada abalou o pequeno grupo. Inimigos moabitas surgiram das sombras, utilizando a geografia traiçoeira da região para pegar os israelitas desprevenidos. O frio cortante se misturou ao som das espadas, mas Benaia, com sua habilidade e fé inabalável, liderou seus homens em uma contraofensiva que repeliu os atacantes. Era evidente que Deus estava com eles, guiando suas mãos e fortalecendo seus corações. Depois de repelir os invasores, o grupo buscou abrigo em uma caverna nas proximidades para se proteger da tempestade de neve que caía implacavelmente. No entanto, ao explorar o local, Benaia encontrou pegadas profundas e marcas nas rochas, evidências claras de que não estavam sozinhos. Um leão, temido por toda a região, havia feito daquela caverna seu refúgio. A fera havia aterrorizado as aldeias vizinhas por meses, e muitos acreditavam que ninguém seria capaz de enfrentá-lo e sobreviver. Benaia, porém, não era um homem movido pelo medo. Acreditando que Deus o havia colocado ali com um propósito, ele tomou a difícil decisão de enfrentar o leão sozinho. Seus homens o aconselharam a esperar, a procurar uma solução menos perigosa, mas Benaia sabia que essa era uma batalha que ele deveria travar. Assim como os grandes heróis da fé que vieram antes dele, ele confiava que Deus o capacitaria para vencer, não importando o tamanho do desafio à sua frente. Com sua lança em mãos e uma oração silenciosa em seus lábios, Benaia adentrou a caverna. O rugido do leão ecoava nas paredes geladas, e o encontro foi brutal. Em um combate intenso e mortal, Benaia enfrentou a fera com coragem e astúcia, desviando dos ataques ferozes e buscando o momento exato para desferir o golpe final. Quando o momento chegou, ele acertou o coração do leão com precisão, selando sua vitória. A notícia de que Benaia havia matado um leão em plena neve rapidamente se espalhou por todo Israel. Não era apenas o feito físico que impressionava, mas o simbolismo espiritual que o acompanhava. Para muitos, Benaia era mais do que um guerreiro. Ele era um instrumento de Deus, escolhido para proteger o povo de Israel e garantir que o reinado de Davi permanecesse firme. Davi, impressionado com a bravura e a fé de Benaia, recompensou-o com uma promoção. Ele seria agora o chefe de sua guarda pessoal, responsável pela segurança do rei e de sua família. A confiança de Davi em Benaia aumentava a cada dia. Mas junto com essa confiança, vinham também as desconfianças dos outros. Intrigas começaram a surgir na corte, e o nome de Benaia logo seria envolvido em algo muito maior do que qualquer batalha física que ele já havia enfrentado. A fama de Benaia como um guerreiro invencível se espalhava rapidamente por Israel e além de suas fronteiras. Não era apenas o homem que havia matado um leão na neve, mas também um soldado cujas vitórias inspiravam temor e respeito. E foi esse temor que levou os egípcios a enviarem um de seus maiores guerreiros para desafiar Israel, um gigante cujo nome havia se tornado sinônimo de destruição. A aliança do gigante com os amonitas colocava em risco a paz no reino, e Davi, ciente da ameaça, sabia que Benaia era o único capaz de enfrentar tal adversário. A missão era clara. Benaia deveria viajar para as terras amonitas e, se necessário, enfrentar o gigante em um combate singular. O rei confiava plenamente no julgamento e na habilidade de seu chefe da guarda, mas Benaia sabia que essa batalha seria diferente de todas as outras. Ele não enfrentaria um inimigo comum. Esse gigante era conhecido por empunhar uma lança que mais parecia um feixe de tecelão, e sua força já havia derrotado inúmeros adversários. O medo se instalava até mesmo nos corações dos guerreiros mais corajosos. Ao chegar às fronteiras do acampamento inimigo, Benaia encontrou o gigante, que já aguardava seu desafio. O campo de batalha havia sido preparado pelos amonitas, com seus líderes observando de longe, ansiosos por ver a derrota do homem que ousara se opor ao poderio do Egito.
Mas Benaia, com a tranquilidade de quem confiava plenamente em Deus, se preparou para o confronto. O gigante, seguro de sua vitória, desdenhava de Benaia, acreditando que o homem à sua frente não era páreo para ele. Mas Benaia não confiava em sua própria força. Ele confiava no Senhor que o havia guiado em cada batalha até aquele momento. O confronto começou com uma série de golpes rápidos e poderosos do gigante, tentando esmagar Benaia com sua lança gigantesca. Mas, usando sua agilidade e inteligência, Benaia se esquivava dos ataques, esperando pacientemente pelo momento certo para agir. Então, em uma manobra rápida e surpreendente, Benaia desarmou o gigante, arrancando a lança de suas mãos. O silêncio tomou conta do campo de batalha, enquanto o gigante tentava se recompor. Mas antes que pudesse reagir, Benaia usou a própria arma de seu oponente contra ele. Com um golpe certeiro, o gigante foi derrotado, e Benaia se ergueu vitorioso. A vitória de Benaia não apenas garantiu a segurança de Israel, mas também foi um golpe moral devastador para os inimigos. A confiança dos amonitas foi abalada, e os egípcios, humilhados, retiraram-se de qualquer intenção de guerra. Quando Benaia retornou a Jerusalém, Davi o recebeu como um herói. Como recompensa por sua lealdade e coragem, Benaia foi nomeado chefe da guarda real, responsável pela proteção do próprio rei e de toda a sua corte. No entanto, com essa posição de prestígio, vieram também novos desafios. Joabe, o comandante do exército de Israel e rival de Benaia, via sua crescente influência com desconfiança e ressentimento. As intrigas na corte começaram a se intensificar, com alianças se formando secretamente contra Benaia. O reinado de Davi estava chegando ao fim. O grande rei de Israel, que havia conquistado tantas vitórias e unido as tribos sob um único trono, agora estava velho e doente. Com a saúde debilitada de Davi, surgiram incertezas sobre quem seria seu sucessor. Embora Salomão, seu filho, fosse o escolhido por Deus e abençoado por Davi, nem todos aceitavam essa decisão. Adonias, outro filho de Davi, começou a se mover pelas sombras, buscando apoio para tomar o trono à força. Era um tempo de intriga e traição, e Benaia, como chefe da guarda real, se via no meio dessa tempestade política. Adonias, sendo o filho mais velho vivo, acreditava ter o direito legítimo ao trono e começou a formar alianças dentro da corte. Entre seus aliados estavam figuras poderosas, incluindo Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote. Eles secretamente planejaram um golpe, acreditando que, com Davi fraco e próximo da morte, a oportunidade de Adonias reivindicar o trono estava à vista. Benaia, no entanto, permanecia fiel a Davi e ao seu verdadeiro herdeiro Salomão. Ele sabia que a batalha pela sucessão não seria travada no campo de batalha, mas nas câmaras reais, entre os nobres e líderes de Israel. Davi, percebendo a gravidade da situação, confiou a Benaia uma missão crucial: garantir que Salomão fosse coroado antes que Adonias pudesse consolidar seu poder. O plano era arriscado e delicado. Com a ajuda do profeta Natã e do sacerdote Zadok, Benaia organizou uma cerimônia secreta para ungir Salomão como rei. Eles sabiam que, se Adonias descobrisse o plano, uma guerra civil poderia estourar. Enquanto Adonias organizava um banquete com seus seguidores, acreditando que já tinha o apoio necessário para tomar o trono, Benaia liderou Salomão até a fonte de Giom, onde ele foi ungido rei diante de um pequeno grupo de leais. A notícia da coroação de Salomão se espalhou rapidamente, chocando Adonias e seus aliados. O golpe que haviam planejado desmoronou antes mesmo de começar. Os apoiadores de Adonias, temendo represálias, começaram a desertar, e o próprio Adonias fugiu em busca de proteção. Joabe, que durante anos havia sido o comandante do exército e uma figura influente em Israel, viu seu poder se desvanecer diante da ascensão de Salomão. Salomão, agora rei, enfrentava a difícil tarefa de consolidar seu poder. Ele sabia que enquanto seus inimigos ainda vivessem, seu reinado estaria ameaçado. Benaia, leal como sempre, foi encarregado das tarefas mais sombrias. Primeiro ele foi enviado para executar Adonias, que apesar de ter pedido misericórdia, ainda representava um risco para o novo reinado. Salomão, seguindo o conselho de seu pai Davi, também ordenou a execução de Joabe,
que havia fugido para se refugiar no altar sagrado. Mesmo diante de um lugar considerado intocável, Benaia cumpriu as ordens do rei, eliminando um dos últimos vestígios de resistência. Com a morte de Joabe e Adonias, Salomão consolidou seu governo, e Benaia foi promovido a comandante do exército de Israel. Ele havia demonstrado sua lealdade e coragem mais uma vez, garantindo que a linhagem de Davi permanecesse no trono. Mas embora as batalhas físicas estivessem terminadas, Benaia sabia que o peso das decisões que tomou o acompanharia para sempre. Com o reinado de Salomão firmemente estabelecido e Israel vivendo um período de paz e prosperidade, Benaia, agora comandante do exército, deveria encontrar consolo e descanso. No entanto, uma inquietude persistia em seu coração. As batalhas físicas haviam terminado, mas o peso das decisões que ele havia tomado, as execuções de Adonias e Joabe, a defesa do trono de Salomão, o assombravam. Apesar de sua posição de prestígio, Benaia sentia uma chamada diferente. Em meio ao silêncio da corte, ele começou a buscar respostas mais profundas sobre seu propósito e a jornada que Deus havia preparado para ele. Foi então que, uma última vez, o misterioso profeta que o havia visitado anos antes retornou. Ele trouxe uma mensagem enigmática. O verdadeiro segredo de sua vida ainda não foi revelado. Intrigado e determinado a entender o significado dessas palavras, Benaia iniciou uma jornada espiritual. Ele deixou o luxo e a segurança da corte e partiu sozinho em busca de respostas. Era uma busca tanto interior quanto exterior. Uma peregrinação para compreender o papel que havia desempenhado no grande plano de Deus para Israel e para sua própria vida. Enquanto caminhava pelas terras de Israel, os passos que outrora foram guiados para a guerra, agora eram movidos pela sede de redenção. Em sua jornada, Benaia se deparou com um vilarejo pequeno e esquecido, onde conheceu um ancião que o acolheu e lhe contou histórias de gerações passadas, de como Deus havia levantado líderes e guerreiros, todos destinados a servir um propósito maior. Ali Benaia começou a ver sua própria história de uma nova perspectiva. Ele não era apenas um soldado ou comandante. Ele era um instrumento nas mãos de Deus, chamado não só para defender Israel, mas para proteger o que era mais sagrado, a linhagem escolhida de Davi. Durante essa busca, Benaia enfrentou um desafio final, mas dessa vez não foi um inimigo físico. Era um confronto espiritual. Nas sombras da noite, ele foi visitado por uma presença sombria, algo maligno que ameaçava não apenas sua vida, mas o futuro do reino. A batalha foi travada em seu coração e mente, onde a força de sua fé foi colocada à prova. No momento mais sombrio, quando parecia que tudo estava perdido, Benaia lembrou-se das palavras de Davi, de suas batalhas passadas e da promessa de Deus. Com uma oração fervorosa, ele enfrentou essa força maligna, derrotando-a não com a espada, mas com a força de sua devoção. Ao final dessa jornada, Benaia voltou para Jerusalém, mas escolheu viver de forma reclusa. Ele havia compreendido que sua verdadeira missão havia sido cumprida. Ele havia protegido Israel não apenas de inimigos visíveis, mas de ameaças que poderiam ter destruído o propósito divino para o povo escolhido. Embora continuasse a ser respeitado e venerado por todos, Benaia preferiu a quietude, vivendo em oração e contemplação, longe dos salões da corte e das batalhas do exército. Seu legado, porém, permaneceu. Suas histórias eram contadas de geração em geração, e ele era lembrado como um dos maiores heróis de Israel. Um homem de fé inabalável, que serviu tanto com a espada quanto com o coração. Mas mesmo com toda sua fama e renome, o segredo final de Benaia, o que verdadeiramente motivou sua vida e suas ações, permaneceu um mistério para muitos. Esse mistério, como um eco das palavras do profeta, era um convite para futuras gerações de israelitas buscarem o significado mais profundo do serviço a Deus. Esperamos que esta história tenha tocado em sua fé de alguma forma. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder novas histórias. Até a próxima palavra de fé e que Deus o abençoe.